Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de inscrever caso não seja inscrito. Caso queira receber notificação, as novidades do canal, ative o sininho, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. No estudo de hoje, nós temos como foco um crescimento de um menino, mas ele crescia sendo agradável a Deus e aos homens. Sabe o que aconteceu? Ele teve um reconhecimento extraordinário. Vamos ver logo após a vinheta. Esse menino, ele cresceu, se tornou profeta, se tornou sacerdote e se tornou juiz em Israel. Ele foi o último juiz. E ainda no tempo dele, veio o primeiro rei sobre Israel, que é o rei Saul. Vamos ao tema de hoje? Honrado por Deus, sendo agradável aos homens e ao Senhor. Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Olha só, 3 em 1. Nosso texto base está em 1 Samuel 2:26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. É interessante que muitas das vezes a gente fala assim, não, é o Senhor que sabe, é o Senhor que tem que aceitar, é o Senhor que tem que me receber. Mas olha Samuel, ele crescia e ele era agradável aos homens também, não era só ao Senhor, não. Muitas das vezes nos esquecemos desse detalhe, não é mesmo? Quem era Samuel? Samuel era filho de Ana e de Eucana. Ana não podia ter filhos e Penina ficava provocando, porque Penina tinha vários filhos de Eucana. Como Ana não podia ter filhos, o que aconteceu? Ela chorou muito na presença do Senhor. Ela orou, ela se humilhou e ela foi recompensada. Como é bom nos colocarmos e nos posicionarmos diante de Deus. Vamos ver 1 Samuel 1:27 e 28. Por esse menino orava eu. É a Ana que estava falando. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que eu viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Então, depois que Samuel nasceu, ele ficou o tempo do desmame, né? E logo assim que possível, ela levou Samuel para o templo. E Samuel foi criado por quem? Pelo sacerdote Eli. E o Senhor abençoou Ana. E o Senhor lhe recompensou com mais filhos e filhas. 1 Samuel 2:21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas Deus abençoava Samuel. Samuel foi dedicado a Deus e Samuel gostou, Samuel quis. Samuel queria crescer agradando a Deus. 1 Samuel 3:19 diz assim, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel foi chamado por Deus para exercer um sacerdócio lá em Israel. Naquela época, o povo não era fácil, não. O povo estava ocupando já aquela terra que Deus tinha prometido para eles, mas era um povo rebelde, um povo desobediente. Quando o povo ficava assim, Deus permitia que eles fossem oprimidos. E na época de Samuel, eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Nessa época, não havia rei. Lembra que eu falei que Samuel foi o último juiz e ainda com Samuel surgiu o rei Saul? Mas o Senhor chama Samuel pelo nome. Isso significa que o Senhor conhece o nosso nome e vai além. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quer um pouquinho mais? O Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Mas vamos ver como que o Senhor chamou a Samuel? 1 Samuel 3:4 diz assim. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. É interessante você ver primeiro a prontidão de Samuel. Samuel pensou que era Eli, o sacerdote Eli que estava chamando ele. Foi lá falar com Eli. Samuel volta para o quarto. E 1 Samuel 3:6, olha o que diz. E o Senhor
a chamar outra vez a Samuel. Novamente Samuel pensa ser Eli e vai lá falar com Eli o que ele está querendo. Terceira vez, 1 Samuel 3:8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. Eu acho impressionante, mais uma vez. E mais uma vez Samuel pensou que ele estava sendo chamado pelo sacerdote Eli. Mas a gente vai ver que Samuel, ele estava sendo criado no templo, mas ele não estava aprendendo sobre o Deus de Israel. E era algo que precisava ser consertado. Na quarta vez que Deus chamou a Samuel, está em 1 Samuel 3:10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Eu quero mais uma vez deixar esta observação. Todas as vezes Samuel se mostrou pronto, se mostrou atento, ele queria servir. Naquele momento, Deus estava trazendo para Samuel o julgamento da casa de Eli. Ele estava cumprindo a promessa que Deus já havia avisado para Eli, estava também avisando para Samuel. 1 Samuel 2:35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Olha que lindo, olha que tremendo, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Olha que tremendo, Deus falando, Samuel, eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel e você é este sacerdote fiel. Gente, olha que tremendo quando a gente vê um chamado. Samuel precisou ser instruído por Eli para entender, para ouvir, para perceber que a voz era do próprio Deus. Porque embora ele morasse lá no templo, no tabernáculo, lembra? Não conhecia a voz do Senhor. 1 Samuel 3:7 diz assim, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nós sabemos que os filhos de Eli não tinham intimidade com Deus, não tinha temor a Deus. Mas com Samuel, que estava sendo criado, ia ser diferente. 1 Samuel 3:10, Samuel fala assim, fala, porque o teu servo ouve. Teu servo ouve é o quê? Ele reconhece que é um servo e ele mostra para Deus que ele está atento para servir a Deus. Marcos 10:45, olha o que está falando. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Olha o que Jesus fala, que nem ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe qual é o problema de muito crente? Ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele tem posições na igreja, ao invés dele ver que ele precisa servir, ao contrário, ele fica esperando ser servido. E aí vem muita decepção, e aí muitas das vezes vem o próprio tratar de Deus com ele. Filipenses 2:5-7 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lembra que no versículo anterior nós falamos que ele veio para ser, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir? E aí a gente acha que é melhor? Não, nós somos discípulos, nós somos servos. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, porque ele era o Filho de Deus, mas não, ele esvaziou de si mesmo, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, que possamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele tem nos colocado para servir as pessoas, para sermos luz, e não para querermos brilhar ou para querermos ser servidos pelas pessoas. A mensagem de Deus, que Deus entregou a Samuel acerca de Eli, já havia sido falado por outro profeta. Olha 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desprezados. Olha que fala dura que Deus deu, que correção.
Mas ao invés de Eli se consertar, ao invés de Eli se arrepender, ao invés de Eli corrigir a casa dele, os filhos dele, não. Ele não mudou de atitude, não houve arrependimento. E aí, novamente, Deus fala agora para Samuel. E sabe o que aconteceu? 1 Samuel 3:18. Então, Samuel lhe contou todas aquelas palavras, porque o rei Eli falou assim: Samuel, eu quero saber o que o Senhor te falou. E aí Samuel fala a verdade, fala aquilo que Deus falou e nada lhe encobriu, diz a palavra de Deus. Olha o que o sacerdote Eli falou. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele reconhece a soberania de Deus, mas Eli não se arrepende. Ao contrário, porque quando há arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, a gente consegue voltar ao que era antes, como diz a Bíblia, voltando ao primeiro amor. Samuel, porque ele tinha compromisso com as coisas de Deus, ele foi reconhecido como profeta lá em Siló. Quando Deus falou a Samuel, né, eu tenho escolhido para mim um sacerdote fiel, ele não simplesmente chegou para ele e falou assim: Eli, agora é o seguinte, cai fora. Não, ao contrário, ele ficou na submissão ao sacerdote Eli. 1 Samuel 3:20. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia em graça, ele crescia diante dos homens, mas ele crescia com o Senhor. É muito lindo isso. E a Bíblia também diz que naquela época a palavra de Deus era de muita valia naqueles dias. 1 Samuel 3:1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, era muito importante, era de muito valor. E ainda fala assim, era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Não era muito frequente não as visões, mas Deus, ele se manifestou a Samuel. E a palavra de Deus, aquela que Deus tinha dito por aquele profeta e depois tinha dito a Samuel, se cumpriu. 1 Samuel capítulo 4, 17 e 18. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Olha a notícia que Eli estava recebendo. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Eli, o sacerdote, caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel durante 40 anos. Então, quando Deus fala o que vai acontecer. Mas se há arrependimento, também pode haver mudança do Senhor em relação ao que poderia acontecer. Samuel, o que ele fez? Aí sim, ele ensinou o povo sobre a lei de Deus. Ele ensinou como é importante o arrependimento. Vamos ver 1 Samuel 7:3? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E olha que legal, eu acho muito bonita a palavra do Senhor. Deus simplesmente falou para Samuel e Samuel transmitiu ao povo. Ele transmitia certinho o que Deus falava, ele não inventava, não era dele. E ele levava o povo ao arrependimento, ao reconhecimento de quem era o Senhor. Arrependimento é um sentimento de tristeza, né, por causa do pecado, mas é uma decisão de mudança. E o próprio Jesus fala sobre a necessidade de nos arrependermos. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 11:20, o próprio Jesus fala, vamos lá? Então começou Jesus a admoestar, a ensinar, a corrigir severamente as cidades nas quais realizara numerosos
feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Era muito mais importante para Jesus o arrependimento do que as pessoas serem curadas, do que as pessoas receberem alguma bênção. O arrependimento é o que nos traz de volta ao Senhor. Apocalipse 13:19, olha o que diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O povo, ele obedecia a Samuel. Sabe o que em Apocalipse está querendo dizer como seja diligente? Seja zeloso, seja cuidadoso. Porque você vê, se você for zeloso, se você for cuidadoso, você volta ao Senhor. Você volta ao primeiro amor. Você faz as coisas do Senhor com mais prazer. E voltando lá, então, eu falei que o povo obedecia a Samuel. Vamos ver 1 Samuel 7:4? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes e serviram só ao Senhor. Mas o principal eles tiraram a começar do coração deles. Lá, agora em Judá, não tinha mais ídolo santo, não. Era somente o Senhor que eles foram servir. E naquela época, os inimigos de Israel, como eu já disse, eram os filisteus. 1 Samuel 7:8, olha o que acontece. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Porque o povo tinha certeza que Deus ouvia a oração de Samuel, porque era uma oração sincera. Vamos ver 1 Samuel 7:9? E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E olha o que o Senhor fez. E o Senhor lhe deu ouvidos. O Senhor lhe deu atenção. E Deus deu vitória a Israel contra os filisteus. E enquanto Samuel estava fazendo sacrifício ao Senhor, 1 Samuel 7:10 diz assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Me fez lembrar lá da batalha do rei Josafá, né? Enquanto Josafá estava adorando, Deus fez o que com os inimigos dele? Os derrotou. E agora, enquanto Samuel estava fazendo sacrifício, Deus derrotou os inimigos de Israel. Sabe como ficou chamando aquele lugar, o lugar da vitória de Israel? Vamos ver 1 Samuel 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Foi esse o nome que Samuel deu àquele lugar tremendo, Ebenezer, porque o Senhor os ajudou. Vamos concluindo. O profeta Samuel, ele foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Ele foi criado, né, entre os filhos de Eli, aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos que só tinham atitudes erradas diante de Deus. Aqueles filhos não respeitavam ninguém. E Deus falou com Eli, mas Eli não se incomodou. Ele priorizou os filhos ao invés de priorizar Deus, de consertar a casa dele. Mas Samuel, ele perseverou com um coração sincero, ele perseverou em prontidão para agradar e para servir o Senhor com um coração sincero e reto. Samuel marca muito a história do povo de Israel e nos trouxe grandes ensinamentos. A vida dele foi uma vida de dedicação, vida de prontidão para servir e ouvir a voz do Senhor. Um homem que ouvia a Deus, este era Samuel. E um homem que Deus ouvia, este era Samuel. Homem exemplar, que foi citado junto com os outros heróis da fé. Vamos ver Hebreus? Capítulo 11, 32 e 34. E o que mais direi? Faltar-me o tempo contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É tão normal, é tão comum a gente ver, eu tô tão fraco, mas olha, da fraqueza tiraram forças,
Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glória a Jesus, glória a Deus, que possamos ter essa disponibilidade, a mesma de Samuel, em servir ao Senhor com sinceridade e com retidão, e que vocês todos sejam abençoados em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.